Boa noite, pessoal. Vamos dar início aqui à nossa apresentação hoje, esse workshop aqui no Estúdio Lab 369. E hoje um tema bem legal, vou estar falando com vocês aqui hoje. É algo que eu tenho aprendido nos últimos 2, 3 anos, tenho estudado bastante sobre. E é algo que tem me trago muita alegria em executar, em fazer, por vários motivos. Alguns deles eu vou mostrar aqui também na apresentação. E um dos principais motivos é esse, né? Quanto dinheiro a gente perde numa empresa, né, em processos repetitivos, em processos que demandam muito tempo, manual, às vezes, tempo de você para executar uma tarefa chata, às vezes, né? E com uma automação, às vezes, a gente consegue desenrolar essa tarefa e fazer com que ela se torne uma tarefa mais agradável, mais atrativa, uma tarefa mais legal. Então, é sobre isso que eu vou falar. Vamos falar sobre automatizar tudo que você puder, o máximo de coisas que você puder. É uma era nova que está chegando, algo que está surgindo. Muitos se focam na IA, né? Que a IA realmente, ela faz parte dessa automação. Hoje eu não vou estar falando sobre inteligência artificial, mas vamos estar falando da automação, que por trás da inteligência artificial tem muita automação. Você precisa de muita automação. E a IA por IA somente vai te dar até trabalho, que se você for ficar toda vez que precisar de usar IA, ir para um computador e ter que digitar e etc., isso dá trabalho. Mas se você tem uma IA junto de uma automação e ela faz as coisas para você automaticamente, você usando a inteligência da IA para fazer as coisas numa automação, isso não vai te dar trabalho, pelo contrário, vai fazer você crescer, vai fazer você evoluir. Então, estamos aqui no Estúdio Lab 369. Agradeço aí o Rodolfo Matias e o Guzmão por essa oportunidade que eles me deram. Tá? Estamos transmitindo também pelo YouTube e vai ficar gravada essa transmissão lá. Quem quiser rever, quem quiser acessar novamente, fica à vontade. Hoje, dia 21 de julho de 2025. Vamos começar por mim. Quem sou eu, né? Venho aqui no estúdio, começo a falar sobre automação, mas eu sou um desenvolvedor full stack, com expertise em várias tecnologias. Hoje em dia eu nem consigo mais falar, né? Até porque, por conta da IA, hoje eu acho que eu consigo, com a ajuda da IA, desenvolver em qualquer linguagem que for necessário. Então eu nem consumo, mas hoje o que eu mais tenho feito, o que eu mais tenho focado é em aprender automações com N8N, de forma inteligente. E eu tenho alguns sistemas que eu desenvolvi, o Insight VDA é um deles, que é um sistema onde a gente pega vídeos, transcreve, e desse vídeo a gente consegue gerar textos para blog, gerar textos para LinkedIn, gerar conteúdos para Instagram e etc, várias coisas. Eu tenho também desenvolvido o Data Clarity AI, que é uma ferramenta que você consegue conectar ela ao WhatsApp, e a partir daí ele começa a ler aquelas informações do WhatsApp que estão entrando ali, e ela pode gerar dados estatísticos, inteligência, para a empresa a qual aquele WhatsApp está conectado ali. Vamos supor, é uma empresa onde tem vendas, né, utilizando o WhatsApp. Então, essa empresa consegue ver detalhes daquelas vendas, consegue ver o que tem feito o cliente fechar, o que tem feito o cliente não fechar, manter o cliente, o que tem afastado o cliente. Então, a inteligência artificial lê aquelas conversas, lê as mensagens e consegue decifrar tudo aquilo, né? Eu também desenvolvi, né, e ainda trabalho no desenvolvimento desse My Group Metrics, que é basicamente um sistema que faz resumos. O core do sistema é esse, é fazer resumos de grupos de WhatsApp, mas vai muito mais além do que isso, né? Hoje em dia, muitas empresas já tentaram vários tipos de sistema, como Slack, como Microsoft Teams, mas acaba que todo mundo vai para onde? Vai para o WhatsApp, né? O Brasil é o 3º ou 4º país que mais utiliza o WhatsApp no mundo, então acaba que muitas empresas têm partido para gerenciar suas empresas do WhatsApp. Então você cria vários grupos do WhatsApp ali na sua empresa, cada setor, o setor de RH tem um grupo, o setor de operacional tem outro grupo, e você acaba sem saber o que está rolando nos grupos. E é isso que o My Group Metric faz. Ele meio que gerencia todos esses grupos para você, pode ser empresa, pode ser escola, pode ser faculdade, e acaba que você tem uma visão geral de tudo que está rolando no grupo, com resumos daquele grupo diariamente, e também com dados estatísticos. Quantos membros eu tenho nos grupos, quantas pessoas estão engajadas, quem está falando mais, quem está falando menos. Serve também para influenciadores que têm canais no Instagram, que vendem pelo WhatsApp também. Então é uma ferramenta que abrange muitas coisas. E eu
Tenho aí mais de 100 automações implementadas já, no histórico aí de mais de um ano e meio, que começou esse boom aí de N8N desenvolvimentos. Então esse sou eu, uma breve apresentação. Eu quero deixar claro aqui também, quem tiver dúvida, pergunta, pode fazer essas perguntas à vontade. Se tiver aí alguém assistindo também, que quiser fazer alguma pergunta, manda lá no chat. No final da apresentação, ou durante ela, ou o Guzmão, ou o R. Matias, alguém me passa aí, ou então no final eu leio todas elas e respondo para cada um também, tá? Então esses são os nossos objetivos que a gente vai estar falando aqui hoje. Vamos identificar tarefas repetitivas, né, que podem ser automatizadas, tentar identificar essas tarefas. Vamos explicar o impacto financeiro da ineficiência operacional. Muitas vezes a gente não percebe que essa ineficiência operacional traz um impacto financeiro para a gente. A gente vai comparar processos manuais e automatizados, né, justificar o uso da automação em seu próprio contexto e planejar os próximos passos da nossa jornada aqui. Hoje a gente começa uma jornada de conhecer a automação, de conhecer e desenvolver esse processo de gerar automação e quais são os próximos passos depois daqui, né? Depois dessa aula de hoje. Para isso a gente vai seguir esse breve roteiro, é extenso, mas vai ser rápido, tá, pessoal? Fica tranquilo. Então vamos lá, o porquê automatizar um processo, a realidade que ninguém fala, né? Os custos reais da ineficiência, de você ter algo na sua empresa que é ineficiente, você às vezes acha que está sendo produtivo, né? Mas a gente vai ver um pouco disso. Trouxe um caso real também de uma empresa de São Paulo, né? A comparação entre serviço manual versus serviço automático, ganhos colaterais com a automação, que são aqueles ganhos que a gente nem percebe no dia a dia, demonstrar e a aplicação na prática, né, que eu vou falar um pouco sobre o N8N, que é uma aplicação que eu uso para fazer automações, eu vou demonstrar ela na prática, e o próximo passo de cada um aqui, quem quiser seguir também, em começar a desenvolver automações e etc. Né? Então, para começar, né, por que automatizar o processo? Eu peguei duas empresas qualquer, uma empresa grande, uma pequena, né, e a gente pensa muitas vezes, não, isso para minha empresa não serve, isso para o meu negócio não serve, mas você no seu negócio, você lida com lead. Para quem não sabe o que é lead são aquelas pessoas que são possíveis clientes seu, que não chegou a pagar ainda para se tornar um cliente, ela é um possível cliente, então ele se torna um lead seu, alguém que você tem que gerenciar para que você consiga vender para ele. Você pode gerenciar esse lead através de quê? De automações. Você pode criar relatórios com automações. Você pode acessar planilhas de Excel, acessar bancos de dados para quem for tiver um pouco mais de conhecimento, gerar dashboards com informações instantâneas ali para vocês também. Controle financeiro, pode-se usar a automação para gerar um controle financeiro da empresa. E atendimento ao cliente. Hoje em dia tem muitos, é o que mais a gente vê hoje de automação na internet, é isso. O pessoal até acho que às vezes usa o cabresco, né, porque só acha que a automação é uma conversa no WhatsApp. Mas a automação não é somente isso, né? A automação é muito mais que isso. Né? Então, para uma empresa grande, né, que aí abrange muito mais áreas da empresa, né, no onboard de funcionário. Então, chegou um funcionário novo, o que ele vai fazer? Ele pode ter um onboard todo automatizado para ele seguir e aprender tudo daquela empresa nova. Ele pode... aprovações, alguma demanda para um chefe, não sei o que, pode ser automatizado para que chegue até o chefe mais rápido. Sincronização de dados, empresa pequena ou grande, todas têm vários sistemas, tem várias planilhas, e acaba que você, com uma automação, você pode sincronizar esses dados tudo num lugar só, de forma organizada. E análise de performance também, como cada parte da sua empresa está se desenvolvendo. Né? Você pode gerenciar Google Ads, você pode gerenciar Facebook Ads, você pode gerenciar seus e-mails, né, através de automação. Né? Então, tem um monte de e-mails, a própria automação, junto do ANHA, nesse caso, ela pode analisar seus e-mails e o que for importante ela te passa, o que não for, ela não te passa. Então, tudo, basicamente, quase tudo, na verdade, né, para não ser generalista demais, quase tudo a gente pode automatizar. E ganhar, assim, qualidade mesmo, né? Então, olha lá, a realidade que ninguém fala, né? Que a maioria das empresas tem, né? São dados espalhados, cada planilha tem um dado diferente. Os meus leads estão na planilha A, minha finança está na planilha B, meus dados estão no sisteminha do gateway lá de pagamento. Então, isso tudo fica espalhado em sistemas diferentes. Várias horas perdidas, né? Porque eu vou acesso uma planilha, depois eu vou acesso
o gateway de pagamento, depois eu vou e acesso um outro sistema. Né? A gente tem decisões baseadas em informações desatualizadas. Às vezes de manhã cedo houve uma venda, mas essa informação está lá no gateway de pagamento, você não recebeu essa informação ainda. Quando for de tarde, às vezes você está até precisando de alguma grana, tinha a venda lá que você poderia resgatar, mas devido à falta de automação você tem esses dados desatualizados. Oportunidades perdidas por demora de processo. Às vezes tem um processo que manualmente falando, você tem que acessar, vocês vão ver aqui mais à frente o exemplo que eu vou dar, da empresa de São Paulo, e ela tinha que fazer um processo manual que era assim, entrar em página por página da internet, lá de um site específico que eu vou falar, para poder ver se o produto tinha ou não disponível naquele site. Então, com automação, isso tudo foi resolvido com facilidade. E acaba que o quê? Funcionários frustrados. Você manda o funcionário fazer algo que ele vai ter que repetir aquilo várias e várias vezes, durante vários e vários dias, e procedimentos manuais, e aquele funcionário, às vezes, quer fazer algo para o crescimento da empresa, mas ele está parado numa parte de um processo da empresa que é manual, que é chato e que ele ele queria crescer, mas esse processo atrapalha ele. Né? Então aqui eu peguei dados esporádicos para a gente ter uma noção do quanto é bom eu automatizar. Então, peguei um funcionário de em torno de R$3.000, que faz ali a parte de gerência da empresa, a administração. Então ele trabalha em torno de 160 horas mês, ele vai ter uma hora em torno de R$18,75, aquela hora dele. Vamos supor que durante uma semana ele gasta 10 horas fazendo um trabalho manual. Então a gente tem ali, nas 40 horas mensais que ele trabalha, em torno de R$750 mês, que aquele funcionário está fazendo algo manual, está fazendo algo que ele é repetitivo, algo que ele poderia estar, sei lá, se ele estivesse pensando no crescimento da empresa, né, em vez de estar ali analisando várias planilhas separadas, ou se ele tivesse já ali algo rápido, que desse toda aquela informação de uma única vez para ele, poderia ser muito mais eficiente. Né? E isso é só o salário, né? Não estou incluindo erros, né, do funcionário. Querendo ou não, uma automação bem feita tende a ter menos erros. Nós somos seres humanos, somos falhos, somos passíveis a erro. Né? Então, e algo que ninguém fala, que é essa que é a parte que eu fico mais impressionado, né? Que é o custo real da ineficiência de não se ter uma automação. Ele gasta R$750 por tarefa, como a gente viu no slide anterior. Mas é praticamente R$750 perdido em produção. Ele poderia estar produzindo aqueles R$750 para a empresa, mas não, ele está parado fazendo o quê? Planilha, fazendo procedimentos manuais, executando tarefas que uma automação poderia resolver. Então, no final, você tem um custo ali mais ou menos por falta de uma automação de R$1.500 neste exemplo que eu dei aqui. Lógico, é um exemplo fictício, mas é mais para trazer os dados mais reais. Né? Assim. E aí, um caso real, após o exemplo, né? Que é essa empresa de São Paulo. Eu ia botar o nome da empresa, mas eu descobri que ela é famosinha. E ela estourou, viralizou no TikTok. Aí eu fiquei com medo de expor a empresa aqui e poder dar um problema, né? Mas vamos botar a empresa de doces de São Paulo. Né? E ela enfrentava um problema, cara, que parecia simples. Como é que uma empresa desse tamanho, que vende doce pra caramba, pode ter esse problema simples? Como é que estava a empresa? Antes de eu automatizar o sistema lá que eu fiz para elas. Ela tinha um sistema de venda funcionando, vende muito, inclusive. Eu não sabia quando eu fiz o trabalho para elas, né? O estoque era controlado, todos os estoques dele para produzir aqueles bolos, para produzir os doces que ela tinha, era controlado, ela não tinha problema com isso. E os clientes satisfeitos, porque está vendendo muito. A empresa deslanchou aí, eu descobri recentemente pela Bia, minha filha, ela que me falou, que a empresa viralizou no TikTok e tem um monte de famosinho comprando bolo só porque é dessa empresa. Mas é o que faltava. Produtos, às vezes, faltava na loja. Ela vende muito pelo Rappi, que é uma loja tipo o iFood, né, para quem não conhece. E o produto tinha em estoque dela, mas não tinha no Rappi, na loja do Rappi. E vários pedidos cancelados por falta daquele produto na loja do Rappi. Vendas perdidas também, constante. Aí o que eles começaram a fazer? Vamos começar a olhar as lojas que a gente tem no Rappi diariamente para analisar e ver aonde está esse gargalo aí, que a gente está perdendo a oportunidade de vendas, né, de crescer. E aí eles ficavam lá olhando a loja manualmente, no Rappi. Basicamente o que eu fiz para eles?
eu desenvolvi uma automação que faz uma varredura no site do Rappi, e essa é uma parte um pouco mais complexa, porque esse site, geralmente, eles têm bloqueio de IP, né, quando você faz muita requisição ali, até para evitar esses crawlers, chama, né, que é pessoas que ficam buscando na internet informações. E depois disso, eu identificava os produtos daquela empresa específica, né, a qual eu estava trabalhando. Então, ele ia lá, a automação buscava no site do Rappi toda aquela informação do site, buscava se tinha aqueles produtos da empresa que eu estava trabalhando, capturava preço e disponibilidade real daquele produto, ou seja, se eu encontrei o produto está na loja, então tem estoque da loja do Rappi. Às vezes o produto estava no estoque deles lá, na empresa deles lá, mas não estava no estoque da loja. Atualizava a informação para eles automaticamente e enviava um relatório de gestão para eles. Então eles tinham ali, a cada 5 minutos, na verdade 5 vezes ao dia, porque, como eu falei, não dá para ficar raspando o site do Rappi, como a gente fala, toda hora, porque senão ele ia começar a bloquear a gente. Então, ali em torno de 5 vezes por dia, eles têm aquela informação mais precisa de se tem um produto ou não, naquela loja específica do Rappi. Caso lá esteja já faltando, eles têm uma automação mais rápida, uma autonomia de poder ir lá e, a gente tem um produto aqui para te fornecer mais rápido, então bota o produto para vender. Então, o que eles tinham antes, né? Um processo manual, gastava em torno de 3 horas por dia, 2 funcionários para fazer aquilo, de ficar entrando no site, olhando, né? E eles não conseguiam uma frequência muito alta, porque não dá também para um funcionário. Eu vou tirar um funcionário que está fazendo uma coisa para ficar só vendo um site do Rappi, ver se tem produto ou não. É uma perda de tempo muito grande. Dados desatualizados, porque o funcionário era de manhã, quando fosse à tarde já estava perdendo, o produto já estava fora do estoque lá no Rappi. E aí, botei ali em média um custo de R$ 1.500 ali jogado fora toda vez, né? Então, após o processo de automação, o tempo da automação leva em torno de 5 minutos para ser executada por completo. Então, ele roda 5 vezes ao dia, então em 25 minutos no dia, ele tem todo o resultado que ele precisa. Não precisa de funcionário, está lá ligado, fica ligado 24 horas, os horários previstos que ele solicitou. Aí, como eu disse, a frequência são 5 vezes ao dia, então ela passa todo dia. 5 vezes aí tem horários da manhã, da tarde, do almoço, da noite. Então, a todo momento está sendo atualizado. A um custo, em média, de R$ 120 mês, que é o custo, basicamente, para ter um N8N funcionando. Não utilizamos IA nesse caso, não foi necessário utilizar IA. Então, você vê que automação sem IA, coisas que a gente pode ver. Utilizando IA, poderíamos utilizar IA, o custo iria aumentar, mas não havia essa necessidade. Então, você também pensar, toda automação, é o que eu falei lá no início, né? Não ter aquele cabresco. Toda automação tem que ter IA? Não necessariamente. Às vezes, uma automação simples como essa, você resolve um problemão que a empresa estava tendo, sei lá quanto de produto eles estão repondo nas lojas mais rápido agora no Rappi, só em ver os dados que ele tem hoje instantaneamente, né? Então, aí os ganhos ali, né, de uma gestão boa com uma automação boa, né? Aí, a gestão mais estratégica, eles têm os dados mais precisos, mais rápido, a equipe motivada, não tem que ficar acessando o site para ficar olhando o site por site, produto por produto, pesquisando, manualmente falando. Dados mais precisos, como eu falei, eles têm os dados muito mais rápidos ali, 5 vezes ao dia atualizado para eles. Um crescimento mais acelerado, então agora eles têm como saber se tem um produto ou não mais rápido e poder vender mais. E aí eu botei esse par de espírito aí só para mostrar a tranquilidade que uma automação pode trazer para eles, né? Mas e aí, como fazer automações, né? Que é o que a gente tanto está esperando aqui. Falei de automação, né? E essa ferramenta, que é a ferramenta que eu tenho trabalhado ultimamente, que é o N8N, não é uma sigla, pelo menos pelo que eu já pesquisei. Se alguém souber o que significa, se for uma sigla, me avisa, por favor. Mas é o nome mesmo do software, é o N8N. E aí a gente vai ver um pouco deles aqui hoje. Logicamente é algo, apesar de ser simples, mas não é algo que eu consiga trazer tudo abrangente aqui hoje. Mas é sobre ele que a gente vai estar falando a partir de agora. Né? E a pergunta era essa, né? Tá, mas como é que eu consigo fazer uma automação sem programar? Eu não sou programador, né? Você consegue fazer uma automação sem programar, usando o N8N. Eu vou mostrar para vocês aqui que não é necessário programar para fazer uma automação como a que eu fiz para essa empresa lá de São Paulo. Então, basicamente, o que é o N8N? É uma plataforma que conecta diferentes ferramentas e automatiza o processo através de fluxos visuais. Então, você tem vários nós, que a gente chama, né, que são os quadradinhos, vou mostrar mais à frente, daqui a pouquinho, e você vai conectando eles
de acordo com a necessidade que você tem ali naquele fluxo, por exemplo, o caso de São Paulo que eu falei. Então, eu tenho um nó que ia lá, buscava o site na internet, tinha outro nó que ia extrair os dados desse site, aí tem um outro nozinho que vai lá e pega e busca o dado que eu quero naquele site e assim sucessivamente, né? Então, ela é visual, é um desenho, basicamente você vai estar desenhando ali, né? Ela conecta quase tudo que a gente tem hoje de tecnologia no mundo. São mais de 400 tecnologias já implementadas nela, mas ainda existem formas por fora de você criar uma API, por exemplo, você criar um dispositivo e poder conectar nele também. Então, é bem abrangente mesmo. É uma ferramenta open source. O que é isso? Open source é uma ferramenta que tem o código dela aberto. Você pode entrar lá no GitHub, que é onde hospeda o código dela, baixar e usar ela no seu computador como se fosse sua. Ela é uma ferramenta de livre, código livre. Basicamente é isso que significa open source. É uma ferramenta self-hosted, apesar de você poder também utilizar a hospedagem deles. Eu vou falar mais disso aqui na frente também. O que quer dizer self-hosted? Você pode hospedar onde você quiser. Você pode baixar ela lá no GitHub, subir no servidor da Amazon, da AWS, subir num servidor Heroku, sei lá, qualquer um, ou no seu próprio computador. Pode instalar ela ali no seu computador e rodar ela no seu computador mesmo. E é sem código. Então, você não precisa de saber programar com código, aquela tela preta ali, comandos. Ela é sem código. Então, vou mostrar agora um videozinho, né, onde a gente consegue ver a ferramenta em uso. Então, esse aí é o painel, né? Ele tem umas estatísticas, né, do que está acontecendo em cima, e tem cada um desses quadradinhos aí, desses retângulos, é um fluxo diferente, né? Então, você pode pesquisar ali para procurar qual o fluxo que você quer ver, qual o workflow que você quer acessar. Eu acessei esse aí como exemplo para vocês. E aí, esse é o layout dela, né? Esse é um fluxo até grande, né? Então, ali em cima tem o start, que é o webhook, onde tudo se inicia, é onde starta a automação. Eu vou mostrar também um pouco mais à frente nesse vídeo como ela vai. Aí tem vários esses nós são de fluxo, para onde eu quero jogar o fluxo. Tem nós de banco de dados, tem com inteligência artificial, tem análise de links, como tem aí. Então, esse é um fluxo muito grande. Eu vou agora mostrar um fluxo um pouco menor, e para que você tenha uma noção melhor de como ele é, né? Então, vou pegar esses três nós aqui, ó, vou juntar com esse. É bem assim, plug and play, ó. Você conecta, você cola, você arrasta. Você pode executar, a partir do momento que você clica em executar, ali eu estou fazendo um teste, né? Então, aqui eu estou chamando um banco de dados nesse nó. Nó é cada quadradinho desse que a gente tem aí, né? Então, eu pego o dado do banco de dados, trago ali para uma ferramenta de edit field, que é para você poder organizar os dados ali. Depois eu levo para um outro banco de dados aquela informação que eu quis. Então, tudo isso é muito mais rápido, ó. Arrasta, conecta um nó no outro. É bem simples, bem rápido e fácil de fazer. Basicamente, você ter a ideia na sua cabeça e começar a conectar os nós ali, conectar as coisas que você quer linkar. 2 planilhas, 3 planilhas, 2 bancos de dados, um banco de dados, um site específico que você quer trazer os dados dele. É só utilizar cada nó aí. É uma coisa, basicamente, o que tem que ser feito é isso, é aprender o que cada nó desse significa, né? E os itens, como é que eu posso dizer? Acabou o vídeo. Mas os itens ali quer dizer a quantidade de dados que tem ali de um nó para o outro passando. Então, a parte de debug também é muito boa, né? Quem sabe aí, numa próxima oportunidade, a gente consegue abrir aqui um N8N e mostrar mais detalhadamente cada pedaço daquele ali, né? Então é isso. Como eu vou usar o N8N, ou para que eu vou usar o N8N, né? A gente pode pensar em tarefas repetitivas, manuais, como já falei aqui desde o início, né? Estou batendo nisso, né? Então, muitas tarefas manuais, não apenas com IA, não apenas chatbot, né? Então, a gente pode utilizar automações para muitas coisas, né? Quando você precisa conectar 2 sistemas diferentes, eu tenho lá o meu gateway de pagamento e eu tenho o sistema da minha empresa. Então, são informações que não estão conversando, então eu posso conectar esses 2 sistemas através de uma automação. Quer controle total dos dados. Você pega todos os dados dos seus bancos de dados, de planilha. Hoje em dia, mais planilha, né? Tem 10, 15 planilhas. Então, você pode jogar tudo numa automação só e ter esses dados todos num lugar só, né? Basicamente,
Se você tem um orçamento limitado ali, que você não quer gastar muito também, a utilização do N8N é boa, porque não é um sistema muito caro, né? É mais caro você contratar funcionários do que você ter uma plataforma dessa para você utilizar, né? E aí, querendo ou não, você pode ter uma flexibilidade muito grande. Você pode, como eu já falei várias vezes, você pode conectar basicamente tudo que você quiser dentro de uma plataforma só. Aí eu pensei em duas coisas que seria a alternativa do N8N, mas eu confesso que eu não consigo enxergar assim. Se a pessoa prefere um suporte via telefone, 24 horas, né, alguém atendendo, ligando, você pode não usar o N8N para isso. Mas até isso, hoje em dia, se você quiser usar, você usa o Eleven Labs, usa uma tecnologia diferente junto com o N8N, você pode usar o N8N também. Então, basicamente, eu fiquei sem meu exemplo do telefone. E se a pessoa quer trabalhar só com Microsoft Word ali, no Word mesmo, ainda assim, se você quiser, você pode conectar o Word no N8N também. Então, fica difícil de eu conseguir dar um exemplo de como não usar o N8N, né? É só se você não quiser, basicamente, né? Então, eu trouxe algumas aplicações práticas para ter uma noção de mercado, da onde a gente pode aplicar, né? Então, no marketing, como eu posso aplicar uma automação no marketing, um N8N no marketing da minha empresa? Então, você pode criar uma automação para e-mail marketing. Você pode criar fluxos ali para ser enviado e-mails, para ser enviado e-mails para os seus leads através de uma automação. Relatório de campanhas. Hoje você tem lá o Facebook Ads, você tem o Google Ads, com plataformas diferentes, formas de fazer campanhas diferentes, ganhos diferentes, ROIs diferentes. Então, como eu vou aglutinar todos esses dados num só? Você pode criar uma automação que pega os relatórios dessas duas plataformas e gera ela mais clara para você numa planilha ou num dashboard, se você tiver condições de desenvolver. Na segmentação de leads, isso é muito importante no marketing, né? Você recebe muitos leads ali, de vários lugares diferentes hoje na internet, vem do Instagram, vem do YouTube, vem do TikTok, vem de... E aí, esse lead é bom para mim ou não é? Esse lead é legal ou não é? Então, você pode criar uma automação, onde a gente vai qualificar esse lead e já vai dizer se ele é bom ou não para você, e já vai oferecer um produto ou não para ele, né? Na área de vendas de uma empresa, você pode ter essa qualificação. Então, eu tenho um produto X, que é um ticket mais elevado, um pessoal mais que gasta mais dinheiro. Eu tenho um produto Y, que é um pouco mais barato, que é um pessoal... Então, com uma IA e uma automação, eu consigo diferenciar esse lead e, consequentemente, mandar o produto certo para cada um dos meus clientes, né? Agendamento inteligente. Hoje em dia é muito fácil você fazer agendamento com IA, com automação. Você pode utilizar hoje nesse sentido também. E acompanhamento de pipeline, né? Para quem não sabe, pipeline é aquelas tabelinhas que tem, né? O lead quente, frio, ou o lead está em processo de atendimento, está em processo de venda, está em processo de FUP, né? de follow-up, né? Que a gente chama. Então, a gente pode também criar automações. Quando o meu funcionário lá muda o cliente de lado, eu já recebo essa informação de onde aquele cliente foi e para onde ele está indo. Na área operacional da empresa, a gente pode fazer processamento dos pedidos, né? O Hermatias falou aqui na última apresentação dele sobre o WordPress. Então, o WordPress é uma ferramenta excelente de se usar, que você pode ter uma loja completa lá, mas fica ali, né, as informações. Então, você pode criar uma automação que junta a sua loja do WordPress e essa informação, toda a venda que acontece, pode ser informada no seu WhatsApp, por exemplo. Você pode receber essa informação da venda no seu próprio WhatsApp, né? O controle de estoque, poxa, às vezes está aquela bagunça, o estoque, fica na planilha, a parte do produto X fica na planilha, outros produtos ficam em outro lugar, então você pode também utilizar a automação para isso, né? Alerta de performance, então, quando a gente está analisando as vendas, quando está analisando o que a empresa precisa, né? E ali você cria uma automação onde, quando ela chegar no nível X, no momento Y, ela vai mandar um alerta, vai mandar uma informação para o funcionário A ou B ou para o alto escalão da empresa também. Na parte de RH, como eu já falei no início, onboard é automatizado. Então, chegou um funcionário novo, ele tem que passar por toda aquela burocracia ali de empresa, de papelada e tal. Pode ser facilitado isso para ele. Gestão de férias, uma coisa simples, né? Então, a gente cria uma automação, cada funcionário manda suas férias aonde ele quiser, no WhatsApp, por exemplo, e aí essa informação, essa automação concentra tudo numa planilha só, né? E coleta de feedbacks, que isso é muito importante, né?
tanto da parte de RH da empresa, quanto feedbacks da sua... inclusive, eu tenho um vídeo no YouTube que fala sobre isso. Você monta um formuláriozinho, coloca no seu site, e esse formulário, automaticamente, você já consegue receber a informação ali daquele feedback do cliente, quer seja uma reclamação ou algo bom, algo legal que ele está trazendo ali, né? Mas e aí, Vitor, você falou de automação, falou de N8N, e aí, agora eu gostei, eu quero começar a usar essa ferramenta aí. O que você me indica, né? O que você acha que eu devo fazer? Então, o primeiro passo que eu digo para você comece a observar os processos manuais que você tem. Às vezes, não é nem na sua empresa, às vezes é um processo manual que você faz todo dia, da sua vida pessoal, particular, e que aquilo te incomoda. Essa é uma forma de você começar a pensar em, vou tentar automatizar isso, que é algo que vai afetar apenas a sua vida, você não vai estar botando em risco a empresa ou alguém, e você vai estar treinando ali essa parte de automação. Busque vídeos sobre N8N na internet, tem vários vídeos, entendeu? Tem muitas coisas boas. E, primeiro de tudo, faça algo básico. Queira começar por básico, porque muitas vezes a gente vê, igual o fluxo que eu mostrei aqui para vocês, do N8N gigante, com um monte de coisa, a pessoa já quer começar com algo muito difícil, muito pesado, e acaba desistindo, porque não conseguiu alcançar aqueles objetivos ali. Então, comece com algo básico, pecinha por pecinha daquela, crie um formuláriozinho, uma planilha, vou salvar esse dado na planilha. Isso aí já é um start bom. Aí, no nível 2 ali, o que eu indicaria seria você já começar a integrar, conforme eu falei. Comecei no básico, agora eu já pego uma planilha, eu acesso os dados dessa planilha, eu já jogo os dados dessa planilha em uma outra planilha, eu já consigo, sei lá, linkar uma API da internet que eu tenho interesse sobre finanças, né? Então, tem vários sites na internet que disponibilizam dados através de API. Então, já conecto ali uma outra, eu crio um workflow, configuro meu primeiro workflow no N8N, já testando ali, verificando se está tudo certo, né? E vai ajustando, vai melhorando aquela sua automação que você está fazendo. E por último ali, para você começar a crescer, comece a entrar em fóruns da comunidade N8N, desenvolva assim, uns 2 ou 3 processos, agora assim um pouco mais robusto, um processo de uma empresa, um processo de algo que gere um valor para você, que tenha um retorno de um valor para você, para que você possa começar a se expandir nessa área de automações. Né? Tem aí planejar uma automação mais complexa, né? Por fim, planeja algo complexo que você, isso aqui, se eu conseguir, eu vou estar mexendo em muitas coisas ao mesmo tempo e eu vou conseguir crescer, evoluir com isso. Aí vai até aonde você imaginar, que a automação é quase que infinito. Eu não gosto de dizer que é infinito, porque nada é infinito, né? Mas outras dicas que eu dou, né, com relação à documentação do N8N, a gente tem o site do próprio N8N, ele fornece uma documentação padrão, tá? E eu estou criando também uma comunidade no WhatsApp, Automatize Tudo, para quem quiser participar. Essa aula eu vou estar botando lá no grupo, lá, entendeu? E tá lá o grupo Automatize Tudo, e lá eu vou estar postando algumas coisas que eu vejo de novo, vou estar recebendo informações também, caso tenha dúvida, pode perguntar, pode falar. Hoje o melhor lugar do mundo para se aprender é o YouTube, né? Para mim, tem vários canais no YouTube sobre N8N. Tem o meu canal no YouTube sobre N8N também. Eu falo de desenvolvimento web, falo de desenvolvimento no geral, mas falo também um pouco de automações com N8N. E o que eu acho mais, assim, que eu nem pude explorar tanto nessa apresentação de hoje, no N8N ele tem muitos templates, né? Então você já pode pegar muitos fluxos desses que eu mostrei aqui hoje, já pronto no próprio site do N8N. Basta você baixar lá e jogar no seu workflow e você cria a sua automação só indo lá na biblioteca de workflows do próprio N8N. Isso é bom também para você aprender, né? Porque você já pega um workflow pronto lá, vê o que está acontecendo ali, para onde vai, esse fluxo aqui vem para cá, esse vem para cá, por que vai para ali, e você acaba aprendendo também sobre o N8N. Né? Além disso, né, existe uma comunidade oficial do N8N, que você pode entrar, né, caso você queira. Existe o GitHub, como eu falei. O N8N é uma ferramenta open source, então está lá o código aberto, todo mundo pode acessar o GitHub. Essa é uma plataforma onde tem todos os códigos do mundo que você quiser imaginar tem nesse GitHub.
a gente chama de repositórios. Então você pode acessar lá o GitHub e no repositório do N8N você pode ir lá e falar, ó, eu usei assim, assim, assado e deu um erro, deu um bug. Então isso ajuda você a melhorar a ferramenta, que vão ter desenvolvedores lá que trabalham em cima disso, vão verificar o bug ali que você reportou, e você também vai estar ali podendo ler o que está acontecendo de atualizações na ferramenta. Toda semana ela recebe uma atualização nova, toda semana, literalmente. Então, vale a pena dar uma olhada nesse GitHub, para quem conhece, para quem não conhece, começar a aprender e ver um pouco o que está rolando lá, também é interessante. E eu também dei uma minha consultoria, para quem desejar também, pode me contactar aí, que a gente pode te auxiliar no que for preciso, no que vocês tiverem necessidade. Aí, hospedagem do N8N, né? Como eu falei, é livre, você pode hospedar onde você quiser. E aí eu trouxe o exemplo do site deles, né? Que é o N8N oficial, que é hospedado por eles. Eles cobram lá em torno de R$150 por mês. Você tem ali, cada execução, no fluxozinho que eu mostrei ali no vídeo, girando ali, cada um, quando roda o fluxo todo, é uma execução. Então lá eles disponibilizam para vocês 2.500 execuções, e você só pode ter 5 workflows ativos, né? E aí, mais para teste, você pode usar ilimitado. Isso no servidor do N8N lá que eles disponibilizam. Agora, se você tiver interesse em começar com o N8N, não sabe por onde começar, fala comigo. Eu consigo disponibilizar para vocês um servidor com o N8N funcionando por R$ 89,90 por mês, execuções ilimitada, workflows ativos ilimitado e suporte personalizado, que vai estar comigo lá, ajudando vocês no que vocês precisarem. Beleza? Então, quem tiver interesse aí em ter um N8N para testar, para começar, é um preço bem acessível comparado ao preço oficial. Então, só falar comigo, precisando. E é isso. Acho que a gente passou por todos esses passos aqui hoje, né? E foi um desafio muito grande, mas fiquei muito feliz em poder estar aqui com o Rodolfo, com o Gusmão. Tá, vai ter. No final ali, deixa eu só finalizar então aqui a apresentação, aí a gente passa para as perguntas. E passamos aí, né, no porquê de automatizar processo, a realidade que ninguém fala, né? O custo real da ineficiência, que é aquela parte que a gente vê um funcionário, eu gasto X com o funcionário, mas essa hora X que eu gasto com ele, que ele poderia estar fazendo algo mais eficiente, eu também estou perdendo nesse outro lado, né? É um caso real que eu trouxe de São Paulo, da empresa de São Paulo. Comparei lá, no caso da empresa, o que eles faziam manual e o que eles faziam automático, né, a partir de então, depois da automação. Os ganhos colaterais da automação, né, da gerência poder ter mais tempo livre para poder gerenciar a empresa em si, né. Eu mostrei um pouco de como é feita a automação sem programar, usando o N8N, que é a ferramenta que eu mostrei para vocês aqui. Demonstrei aplicações práticas e falei um pouco também dos próximos passos que vocês podem ter. E aí, com isso, eu tenho certeza que a gente atingiu o nosso objetivo da aula de hoje, né? Identificamos tarefas repetitivas, aprendemos a identificar essas tarefas repetitivas, expliquei o impacto, né, financeiro que pode ter uma tarefa repetitiva dessa numa empresa, comparamos processos manuais com processos automatizados, justificar o uso da automação em seu próprio contexto ali, né, do porquê de utilizar a automação, e aí planejar nosso próximo passo, né? O que a gente vai fazer a partir de agora? Tá, falei que é o N8N e para por aí, não. Conversa comigo, me chama, me procura. Para quem está no grupo lá do R. Matias, daqui do laboratório, do estúdio, eu vou estar disponibilizando a apresentação lá também. Aí vocês podem ver a apresentação, podem tirar suas dúvidas, pegar os dados que estão aqui. E é isso. Meu muito obrigado a todos vocês. Esse tem aí meus contatos para quem quiser. Quem quiser me achar no LinkedIn, quem quiser a consultoria, a comunidade que eu estou criando, está iniciando, meu e-mail. E esse dia aí foi um dia bom, por isso que eu botei essa foto aí, porque eu estava em Curitiba com minha esposa e foi muito bom. Alguém tem alguma dúvida? Gusmão, R. Matias, tem pergunta aí? Eita. Você já respondeu. Eu só vou te pedir para falar de novo a pergunta. Lá vai. A primeira é essa aqui, ó. Quais são os principais erros que os iniciantes cometem ao construir fluxos de automação com N8N e como é que você poderia me ajudar a evitá-los? Boa pergunta. Cara,
com relação a erros de iniciantes, eu gosto muito de falar assim, primeira coisa que você tem a fazer é fazer. Primeira coisa é essa, não tenha medo de errar, não tenha medo de executar. Vai e faça. Vai aparecer os erros e constantemente o que acontece? O fluxo do N8N, sem mostrar na tela aqui, é um pouco difícil de explicar, mas eu vou tentar ainda assim. Ele é constante. Então ele inicia no trigger, que é onde começa ali o fluxo, e ele vai constante passando nó a nó até a última beira que não tem mais nó a partir daquele nó. O que acontece? Por muitas vezes nesse meio, aquela informação que eu tenho no nó Y, eu quero acessar lá no nó X, mas eu acesso ela de forma errada. E por conta do fluxo que ele segue, ela não chega no nó X e acaba que dá um erro e a pessoa fica sem entender o porquê que dá o erro, porque quando ela vai lá no nó X olhar, a informação está lá, mas ele não pegou corretamente do nó anterior. Tá? Eu não sei se deu para entender bem, mas porque sem conseguir mostrar na tela ali os nozinhos, o fluxo em si, fica mais difícil. Mas basicamente... Exatamente. Essa é a parte que mais pega no início. Por isso que eu digo, comece com fluxos pequenos, para você ir pegando essa ideia da onde está a minha informação, de como eu acesso essa informação, para que lá na frente eu não perca a forma certa de acessar essa informação. Basicamente é isso. A primeira dica que eu daria seria essa. Pode, dá-lhe. Vitor, tem uma pergunta aqui no chat da Carol Souza. Ela está perguntando, falou sim. Então quer dizer que não preciso saber programar para fazer essas automações? Não, com certeza não. O que você vai precisar, e aí eu também não vou... Hoje, se você sabe usar uma planilha de Excel, você consegue criar uma automação dessa. Agora sim, uma planilha de Excel, vamos botar um Google Sheets, que é do Google ali, aquela planilha de Excel do Google. Ela tem um limite de linhas ali, né? Se vocês sabem, mas ela, se não me engano, é em torno de 10 a 15 mil linhas. A partir daí já começa a ficar muito denso, muito pesado, aquela planilha tende a falhar. Isso aí pode atrapalhar a sua automação. Aí nesse estágio é que você, sim, precisa começar a passar para um banco de dados. Mas hoje a gente tem ferramentas no mercado que facilita muito o uso do banco de dados. Não é mais aquele que a gente... Existe uma linguagem SQL, por exemplo, que a gente precisava executar uma linha de comando para saber o que tem lá no meu banco de dados. Hoje é mais, até isso é facilitado para você. É por plug and play. Você tem lá o dado do banco como se fosse uma planilha do Google Sheets, só que você acessa um banco de dados. Essa diferenciação que você tem que fazer. Porque não é só o desenvolvedor que sabe disso. Quando eu digo você pode ir lá estudar um pouco do Supabase, você quer uma ferramenta dessa de banco de dados, você vai aprender a usar, você vai aprender a acessar os dados ali daquele banco de dados sem programar. Só arrastando, conforme mostrei no vídeo. Arrastando o nó, botando o nó certo ali e seguindo o fluxo. É isso? Mais? Tá desligado. Ari pergunta, na sua visão, em que momento uma empresa ou produtor deveria investir pesado em automação? Tem algum gatilho de maturidade para isso? Na minha visão, não. Na minha visão, ele deve investir de agora, entendeu? Porque, assim, principalmente com a IA, hoje, quem não está se automatizando sem IA já está atrasado. E quem não está automatizando com IA está mais atrasado ainda. Então, não existe assim... Como eu falei, o custo é muito baixo hoje para uma empresa grande. Um servidor desse de R$ 89,00, você consegue fazer muita automação. Dá para fazer muita coisa? Aquele outro que eu mostrei no vídeo é um servidor maior. Aquele ali, a gente, na empresa, lá paga em torno de R$ 500, R$ 600. Mas você viu o tanto de fluxo que ele tem, o tanto de coisa que ele gera. São mais de 1 milhão de fluxos rodados a cada 7 dias. Então, assim, é robusto, é algo grande. Mas se você quer começar logo na sua empresa... Não, Vitor, a minha empresa é grande demais. Eu já quero... Comece pelos processos pequenos, primeiro. Antes de investir uma grana alta, vai pelos processos pequenos, começa a evoluir. E aí sim, quando você vê que existe uma necessidade maior de um produto maior da empresa, aí você passa para um fluxo maior, para algo mais robusto.
Alguém? Mais alguma pergunta? Aí, agora vem bomba. Qual foi o fluxo, o workflow mais desafiador que você já fez até agora? Esse do que eu dei o exemplo aqui, eu achei ele bem difícil, porque, como eu falei, o RAPI ele tem bloqueio de IP. E não só isso, né? Existe cada loja daquela, que foi algo até que eu esqueci de falar, de comentar. Cada loja daquela é uma localidade de São Paulo. Ou uma localidade. Então, eu tenho que acessar aquela loja naquela localidade. E o RAPI detecta onde eu estou. Então, eu tive que ver uma forma de, na hora que eu acessar o site, eu mostrar para eles que eu estou lá em Osasco, por exemplo. Apesar do meu servidor estar lá na China. Entendeu? Então, essa parte foi complexa, assim. Eu tive que aprender coisas novas. No final deu certo, graças a Deus. Mas nesse sentido. Mas o fluxo em si, eu não consegui mostrar. O fluxo em si é bem tranquilo. E depois dessa parte, que aí eu consigo buscar nas lojas de Osasco os produtos daquela empresa, e aí traz todos os produtos, aí é só fazer um scrap ali do HTML, buscar os dados ali no HTML, e aí acabou. Facilita bastante. Vai, né? Não tem problema não. Pensando num ecossistema de comunidade. Hoje, excelente. Tu mostrou aquela questão dos resumos de grupos, que são muito bons. Mas imagina assim uma comunidade que tem em torno de 1000 pessoas, uma comunidade grande. Quais outras ferramentas e vantagens que a gente conseguiria encaixar com o N8N numa comunidade que tivesse muita gente? Fins de tu conseguir engajar e trazer gamificação e esse tipo de coisa. A primeira coisa que vem na minha mente para esse tipo de comunidade é o ingresso nela, né? Já começa por aí, né? Como as pessoas vão entrar nessa comunidade, né? Então já é um processo de onboard que tem que ser feito. Por ela ser grande, não é só chegar e entra aqui. Eu tenho que. Então nesse processo de onboard você pode fazer uma automação para isso. Agora para quando está lá dentro, poxa, está morgado, está parado. Então você pode gerar fora dela campanhas, vamos supor, no teu caso que é de mate, né? Concurso de quem faz o mate mais bonito ali, vai ser dia tal. Então, você pode mandar mensagens recorrentes para essa comunidade através de automações. O concurso está chegando, concurso tal dia. Então, você vai estar engajando o pessoal nessa comunidade, com automação. A leitura das conversas, né? Independente da comunidade, se é no Circle da vida, se é no WhatsApp, se é no Slack. Então, você consegue fazer a leitura dessas conversas. Aí gera com IA um resumo, gera com IA dados. Às vezes o grupo parou, né? Aí, ficou lá 1 hora parado, 1h30 parado. A IA pega o contexto anterior e faz o quê? E joga um assunto novo ali pra galera. Ei, galera, você sabia que existia isso e isso? Então, tudo isso pode ser feito para melhorar o engajamento do grupo ali, da comunidade. Tem outra, Walter? Manda brasa, Walter. Não? Senão... Eu tenho mais uma, mas antes... Pode fazer, pô. Não, pô. Seguinte, cara, esse material aí ficou muito legal. Esse material ficou muito legal, a gente quer saber se pode botar isso aí no grupo, essa apresentação. Pronto, eu falei, vou disponibilizar sim, com certeza, lá no grupo lá da gente. Quem não faz parte do grupo, bota lá depois no YouTube, para o pessoal entrar. E vai estar lá todo o conteúdo aí, quem tiver dúvida também pode perguntar lá no grupo também, fica à vontade. Não tem problema não. Qual foi o processo, o workflow que você fez mais valioso em termos de entrega, em termos de execução e que trouxe mais valor para a empresa, não em complexidade, mas em resultado mesmo? De resultado. Rapaz, é por isso que foi até o caso que eu trouxe, né? Que para mim foi o caso mais desafiador. Então, quando eu fiz, eu não sabia que a empresa vendia muito. Entendeu? Eu achei que era um cara que tinha esse problema, né? Eu conheci, ele me conhecia, na verdade, me chamou para trabalhar para ele, tal, fiz lá o fluxo. Mas eu acho que eles devem ter recuperado ele só com o workflow por dia. Eu chuto aí uns 8, 10 mil conto. Por dia. Só de o produto estar lá na loja, ele conseguir ver que o produto está lá e acessando ali. É o que eu chuto, pelo que eu ouvi falar depois da empresa. Mas, por isso que esse é bom. Mas, a parte
que eu acho legal também, por exemplo, do My Group Metrics, né, que eu trabalho lá. É um cliente chegar, pô, eu queria isso, e você, pô, peraí, isso é rapidinho. Bota 2, 3 nó ali, gera um negócio pro cliente, o cliente já fica feliz, como se fosse um trabalhão, né, e antigamente se fosse em código mesmo, ia dar um trabalhão. Mas eu até nem, assim, eu sei que tem muita gente que gosta de, como é que eu posso dizer de uma forma também tranquila, né, mas gosta de levar muito o trabalho que ele faz, né? Não, isso aqui foi muito difícil, né? Eu não curto muito isso não, e eu digo que é fácil mesmo. Então, quer fazer automação, é muito fácil. Pega aqui, tá pronto, e quando é difícil, lógico, mas nesse sentido assim é muito bom por conta disso. O N8N, quase nunca eu tive dificuldade assim de, poxa, isso aqui eu não consigo. Então, é mais você pensar em fluxograma, né? Se você pensa em fluxograma, consegue desenvolver um fluxograma na sua cabeça, ou escrevendo, você consegue fazer uma automação com N8N fácil. Isso aí. E se você não sabe fazer um fluxograma na sua cabeça, mas você sabe pensar em processos, né? Tipo, primeiro eu faço isso, segundo eu faço isso, terceiro eu faço isso. Você também consegue montar. É bem eclético, é bem tranquilo. É isso. Mais uma? É bom, Evaldo. Para finalizar, por favor. E o público que está assistindo online também, quem deseja trabalhar e se especializar em ser um gerente de automações, como que está o mercado hoje? A demanda para esse tipo de profissional e qual a média de salário e o tempo que demora até uma pessoa que está querendo começar hoje até se tornar um profissional apto a desenvolver vários workflows, ferramentas e trabalhar no mercado ou até numa empresa sobre isso? Cara, hoje o mercado está muito aquecido, principalmente por conta da IA. O N8N já existe há bastante tempo, a automação existe há bastante tempo, mas quando o N8N colocou a IA dentro dele de forma muito fácil, então aqueceu muito o mercado. Eu conheço pessoas que faturam tipo 200, 300 mil reais por empresa, que vende automações para que aquela empresa cresça. Também conheço pessoas que em 6 meses, literalmente, né, lembro do primo rico falando, 6 meses o cara vira programador. Não vira. Mas em 6 meses, literalmente, já estava dando aula de N8N na comunidade que eu participo lá. Entendeu? Então, assim, é algo muito fácil. Se você você é um cara que tem curiosidade, pega para valer mesmo, meu irmão, com 2, 3 meses você já está fazendo workflows tranquilamente, desenrolando. Tu não, Walter, porque tu já é um cara que já tem uma base, né? Não posso usar você como exemplo, mas eu sei que você aprendeu rápido. Eu também aprendi rápido. Eu, com 3 meses, já estava trabalhando com workflows, mas para a gente que vem de programação, é um pouco mais fácil, né? Entendeu? Mas para quem não sabe nada de programação, nunca viu um código preto, um código ali, pega um N8N, existe o Make também, existem outras plataformas também, eu não falei, mas é porque o N8N realmente ela é mais sociável, eu diria assim, né, véio? Hoje, pelo preço, pelo que tem nela, acessível, perfeito, essa é a palavra certa. É a mais acessível de longe e, literalmente, quem quiser aprender, até eu acho que estou querendo começar a fazer isso, ensinar a criança, ensinar meus filhos, para ver se para eles também é fácil e, de repente, aí vira até um produto aí, né, quem sabe, né? Vai, manda bala, pô. A última pergunta, tá? Já você, como sendo um especialista em automações e programador full stack, você já está imerso já nesse meio há bastante tempo, já tem empresa, já tem muitos processos, muitos produtos. A minha pergunta, basicamente, é o que você enxerga hoje com a inteligência artificial, com o desenvolvimento e popularidade dos RAGs, né, hoje em dia, com automações e integrações com vários sistemas. Qual é o futuro de curto e médio e longo prazo que você enxerga para automações em si e nos sistemas em gerais, o que a gente vai poder fazer em 6 meses ou daqui a 1 ano com tudo isso sendo integrado? Cara, ao mesmo tempo que eu vejo que está exponencial a evolução, e realmente está, eu vejo que no futuro quem se especializar bem, independente de ser programador ou não, tá? Eu estou falando de quem pegar para estudar a ferramenta e aprender, vai se dar bem fazendo o quê? Ajustando os erros de quem fez besteira lá atrás. Porque com a IA hoje é muito fácil, cara. Muito fácil. Hoje com a IA, até o workflow todinho ali, ela gera para você copia e cola e está pronto o workflow. Tá ligado? Mas existe uma arquitetura por trás que você tem que analisar, existe um estudo por trás que você tem que pensar. A questão, por exemplo, nesse sistema que eu trabalho, no My Group Metrics, a gente estava com um gargalo que a média dos nossos fluxos era em torno de 5 a 6 segundos. Imagina isso consumindo memória de um servidor. Hoje está em 0,5. Será que uma pessoa que
aprendeu em 3 meses, ela vai conseguir fazer esse tipo de trabalho. Então, assim, se você começar estudando, você vai conseguir fazer. Não estou dizendo que, entendeu? Mas hoje tem muita gente nessa vibe de IA e produção de IA e vou vibe code. E beleza, o cara consegue botar um sistema no ar, funciona, tá legal pra caramba, mas vai deixar um legado, um gargalo. Principalmente, eu já vi em grupos já, isso já começou a acontecer. O cara chegou num ponto que, pô, a IA não tá mais me ajudando a produzir, eu tô faturando, ganhando dinheiro. Beleza, tá ganhando dinheiro, tu paga o programador. E aí desenrola. Ou então tu senta lá e para de ganhar dinheiro e vai pra pirar. Não, melhor pagar um programador. Mas tem esse é o que eu vejo aí. Então, quanto mais especialista você se tornar, melhor você vai ter também condições lá na frente de ganhar dinheiro. Porque vão começar a pagar caro. Porque às vezes o sistema fatura bastante. O sistema está faturando bastante. Igual esse cara que eu vi era em Python. Ele fez o sistema todo em Python. Pá. Acho que ele estava já gerando por mês ali 40, 50 mil. Ele foi no grupo, pessoal, não está evoluindo mais não. A IA não está. Já estava um sistema robusto. E aí, se o cara não sabe trabalhar também, aí ele já estava pensando em contratar um dev para isso. Aí nesse momento já é melhor contratar um dev. Mas esse legado vai ficar, e com certeza vai ficar, porque a IA está fazendo muita coisa. Não sei se está fazendo boa ou ruim. Para quem sabe, faz bem. Depende de quem usa. Para quem sabe, faz bem. É isso. Pessoal, eu agradeço a todos que assistiram pelo YouTube, o pessoal que está aqui presente também, minha esposa, minha filha, vieram aqui me prestigiar, obrigado. E Walter e a Soares e todo mundo que estão aqui. Foi muito bom, eu curti pra caramba. Espero ter outras oportunidades, né? Quem sabe a gente pode estar junto aqui num debate aí com o Walter também, falando sobre robôs, mate. E é isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima. Valeu.